Eu quero ministrar uma palavra a você e vou pedir que você esteja atento ao que eu quero falar-lhes, porque nada do que você vai ouvir não chegará aos seus ouvidos sem antes ter passado ao meu coração. Essa palavra mexeu comigo, eu tenho pensado sobre esse texto várias vezes, eu já preguei ele várias vezes, e enquanto orava na preparação dessa mensagem, eu também fiz algumas perguntas a mim. Então eu quero falar de coração para coração, e quero que você me ouça até o final desse sermão e depois tome as devidas conclusões e decisões que precisam serem tomadas. O texto que eu escolho é um texto muito bom de se ler e que se encontra uma única vez no registro dos evangelhos sinóticos. Eu até me fiz algumas perguntas, por que um texto tão lindo como esse não é narrado por Lucas, não é narrado por Mateus, não é narrado por Marcos, ele é narrado apenas uma única vez. E a razão disso é porque o evangelho de João é direcionado à igreja. É este livro que apresenta Jesus como Deus e tem palavras direcionadas para a igreja. Então, se você quiser uma mensagem, um tema para essa mensagem, então eu vou chamar de A Igreja na Cidade ou na Aldeia de Betânia. Porque é em Betânia que se passa todo o enredo do capítulo 11, e nele algumas particularidades me chamam a atenção, e eu quero ler apenas o versículo inicial, que diz assim: Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã. Eu tenho 3 nomes que permeiam esse texto: Lázaro, Marta e Maria. E em comum o fato de que Jesus sempre gostava de estar nessa casa. É por isso que o texto vai começar dizendo que Jesus amava a Lázaro. Logo você vai ver nos versículos seguintes, quando Lázaro está doente, correm e dizem para Jesus: está enfermo aquele a quem tu amas. A aldeia de Betânia ficava por volta de 11,2 quilômetros, aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém, e ela era uma rota por onde sempre Jesus passava. Quando ia a Jerusalém ou a outros lugares no seu entorno, a aldeia de Betânia era um lugar propício para pernoitar. E a casa de Lázaro é esse lugar agradável, onde ele sempre está. Basta pensar que na sua última semana de ministério, ele está exatamente lá. Antes de morrer, ele estará ali com essa família. Era uma família onde ele gostava de estar presente. E a história vai falar de 3 dos nomes desses personagens: Lázaro, Marta e Maria. E é interessante que o texto ainda explica quem eles eram. Vai dizer que Marta é aquela que serve. Todos nós, quando falamos de Marta, lembramos daquele episódio, Jesus na casa deles, e Marta ocupada fazendo o almoço, fazendo um jantar, fazendo alguma coisa, e ela estar ali interessada em dar o seu melhor. Então, quando se fala de Marta, estamos falando de uma mulher servidora, de uma mulher que gostava de servir. Mas também o texto vai falar de Maria, e logo o capítulo 12 explica que Maria é essa mulher que derramou um unguento, um perfume muito precioso sobre os pés, sobre a cabeça de Jesus, e lavava os seus pés com seus cabelos, quebrando todo o protocolo e demonstrando um espírito de gratidão sem igual. Então, quando eu olho para essas 2 pessoas, ela já chama a atenção por si só, porque é uma casa de pessoas que servem, é uma casa de pessoas que adoram. E aí, quando se fala de Lázaro, a única expressão que se usa para ele é o amigo Lázaro. E é baseado nessas 3 expressões que eu trago uma palavra direcionada para a igreja. Até porque, se eu entendo que o capítulo 11 é um texto direcionado à igreja, então quando eu olho para cá, para a aldeia de Betânia, eu encontro características próprias da igreja. Como, por exemplo, Jesus gostava de estar no meio deles. Ele prometeu: onde vocês estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Então eu posso crer que ele está aqui. Eu sou um que estou em seu nome. Você está comigo? Então ele está entre nós. Ele promete estar presente, ele gosta de estar presente, sempre estava ali. E esta família era composta de pessoas que serviam, como a igreja é, composta de pessoas que servem, de pessoas que são espontâneas, voluntárias, generosas no seu servir. Também é composta de pessoas que adoram, que servem ao Senhor com suas canções, que servem ao Senhor com suas vidas, que fazem do seu viver um pulsar de adoração. Mas é interessante observar que nesta casa de serviço, de adoração, existe alguém doente, e esse alguém que está doente é o amigo Lázaro. Então isso me faz ficar preocupado, porque quando se fala de amigo, se fala de afinidade, se fala de intimidade. E se eu quero conjecturar que esse texto fala da igreja, então eu estou olhando para a igreja, pujante no servir, crescente no louvor, mas morta na intimidade, ferida no quesito amizade com Jesus.
Então, sobre isso, eu quero pensar com você sobre como anda o nível da sua intimidade com Jesus. Como anda o nível da sua relação com Jesus. E quando eu digo que a igreja está morrendo na sua intimidade, eu não estou basicamente dizendo que a igreja anda pecando, se é bem verdade que temos muitos pecados. Não necessariamente significa dizer que a igreja está desviada, fazendo e acontecendo. É possível estar na igreja, fazendo as coisas certas e não conhecer o dono da igreja. É só você lembrar de Jó. O capítulo 1 começa dizendo assim: Deus testifica, dizendo: viste o meu servo Jó, reto, temente, justo e que se desvia do mal. Quem testifica de Jó é o próprio Deus. Um homem que, se juntasse eu e você, não dávamos as características que ele tinha. Mas esse Jó encerra seu livro falando no capítulo 42, dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir, mas ele era reto, ele era justo, ele era temente a Deus e se desviava do mal, e mesmo assim não conhecia Deus. E quando ele conhece a Deus, é que ele se abomina, se prostra ao pó, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais o importante para mim significa estar aos seus pés. A religiosidade é vista na vida de Jó quando um homem fica a questionar, porque a característica do religioso não é apenas o abandonar do pecado, é a vida em busca de respostas, de explicações, de justificativas. Por que eu estou passando isso se eu sou servo de Deus? Por que está acontecendo comigo se eu oro tanto, se eu obedeço a palavra? O religioso sempre terá questionamentos. Quem é íntimo de Jesus não se importa com circunstâncias, nada mais importa do que estar prostrado aos seus pés. Então é possível que você esteja na igreja, que você ame Jesus e esteja fazendo tudo direitinho e seja um Jó da vida, um homem que só conhece Deus de ouvir falar. Como dizia meu filho, antigamente Deus era o pai do meu pai. Talvez o seu Deus seja o Deus do seu tio, seja o Deus do seu pastor, seja o Deus do seu pai e da sua mãe. Mas ele é o seu Deus? Ele de fato é o seu Deus? Nós descobrimos ou chegamos à definição de que somos fracos na nossa intimidade quando vivemos o que vivia o servo do moço Eliseu. Eu estou falando de um homem chamado Geazi. Eliseu conta uma história de uma mulher que tem um milagre fascinante. E agora esse Geazi está perante o rei. E o rei está perguntando sobre os feitos de Eliseu. E ele começa a contar de uma mulher que havia perdido tudo. E Eliseu orou por ela. E Eliseu abençoou a vida dela. E quando ela vai entrando, ele diz: esta é a mulher. Sabe qual é a palavra do rei? Basta-me. Eu quero ouvir dela. Eu quero ouvir as palavras dela. Não me importa o que você vai dizer, eu quero ouvir ela. Porque o religioso, suas palavras nunca vêm pesada de convicções. Ela vem casada de ritos, ela vem casada de muita formalidade, mas parece faltar verdade no que diz. Mas o que tem intimidade com Jesus, quando fala, as pessoas sentem que há verdade naquilo que ele diz. Então eu olho para a igreja brasileira, e por que não dizer, eu olho para mim, e eu encontro-me como Lázaro, um amigo íntimo que está morrendo. Isso acontece na casa de Lázaro exatamente quando Jesus acaba de se afastar de lá. Ele estava lá, ele estava presente, ele estava cuidando, ele estava fazendo todas as coisas, eles cantavam juntos, eles comiam juntos. Bastou Jesus sair e Lázaro adoece. Bastou Jesus sair e Lázaro começa a entrar no estado de enfermidade que lhe leva à morte. Isso me reporta para a história da igreja. Jesus esteve entre nós, caminhou com os seus, ensinou os seus, e bastou ser assunto aos céus, e começamos a entrar num estado de enfermidade espiritual que nos levou à morte. E hoje somos igrejas, como diz Apocalipse capítulo 3, nome de vivo, cara de vivo, força de quem está muito vivo, mas na verdade aos olhos de Deus estamos. Então eu olho para isso e percebo que a realidade de João 11 é a nossa realidade. Uma igreja que cresce nos louvores. Nossas músicas são tão atraentes que o mundo secular está à procura de cantores dentro da igreja. Eles cantam nossas músicas porque elas são gostosas. A igreja tem sido tão servidora que a maior expressão de voluntariado se encontra dentro da igreja. Mas ao mesmo tempo que somos bons servos, bons adoradores, não somos bons amigos. Não temos muita afinidade e intimidade com Jesus. E por esta razão, o texto há de dizer que quando anunciam a Jesus, o amigo a quem tu ama está enfermo, sua resposta é clara: eu irei lá e despertarei ele.
Eu seria um pregador muito infeliz se eu dissesse que a história da igreja vai acabar do jeito que está. A igreja que um dia foi forte, hoje está fraca. A igreja que um dia foi animada, hoje está desanimada. Eu seria muito infeliz se eu pensasse assim, porque eu acredito que o dono da igreja ainda vem vindo aí e ele vai despertar as nossas vidas outra vez. Você crê nisso? Eu vou perguntar de novo, você crê nisso? Mas ouça-me um pouquinho mais. Quando Jesus vem chegando para tratar com esta casa e para trazer vida ao Lázaro morto, alguns obstáculos aparecem nesse cenário. E os versículos começam a dizer, a partir do 39, que o primeiro obstáculo é um obstáculo externo, é uma pedra. E essa pedra estava lá exatamente para esconder, ou para impedir que a podridão, o cheiro do corpo que estava ali já há 4 dias saísse. Era uma forma de esconder aquela situação. E isso me reporta a nossa situação. Por conta de perdermos a religiosidade, criamos situações, criamos maneiras para camuflar o fétido que está entre nós, maneiras de camuflar esse odor desagradável que está entre nós, para esconder a nossa fragilidade espiritual, a nossa pequenez na intimidade. Nós ficamos à procura de mecanismos, à procura de movimentos, de ismos e mais ismos, para tentar esconder. E na verdade estas coisas não passam de obstáculos. E esses obstáculos podem ser vistos nas muitas desculpas que nós damos. Eu não sou aquele crente como devia ser por causa do meu trabalho, porque eu trabalho demais. Mas interessante, antes de você ter um emprego, você orou tanto a Jesus, dizendo: Senhor, dá-me um emprego, para que eu possa te servir melhor, para que eu possa te honrar com a minha vida. E agora? Essa é a sua desculpa? Nossa desculpa é porque o nosso casamento, as coisas de casa ocupam demais, e a gente não tem tempo para isso. Interessante que a Bíblia nos diz que as bênçãos que Deus nos dá não trazem confusão. Mas nós estamos colocando o nosso casamento, os nossos filhos, como desculpas. Eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para me envolver, eu não tenho tempo para orar. Na verdade, nada mais é do que pedras, obstáculos no caminho que nós criamos para camuflar a realidade que existe dentro de nós. E sabe qual é a realidade? Pouca intimidade com Jesus. Quando nós não temos intimidade com Jesus, qualquer coisa vira justificativa. E quando a justificativa está colocada, quando a pedra está posta, Jesus grita do lado de fora, dizendo: removam isso. Me permita lhes falar, dizer de um modo muito claro: pare de inventar desculpas para justificar o porquê você não ora mais, para justificar o porquê você não lê mais. Pare de criar desculpas para camuflar a falta de decisão que você tem que tomar. Pare de encontrar pretextos e pretextos para justificar uma decisão única. Eu preciso conhecer melhor Jesus. Eu preciso ter mais intimidade com Jesus. E nós precisamos parar com essas desculpas. E Jesus agora está dizendo: removam elas. Removam essas coisas, até porque em Lucas ele há de dizer que estas coisas, o cuidado da vida, pode nos afastar dele. Você sabia que mesmo com um bom emprego, com uma boa família, com lindos filhos, você pode não ir para o céu? Porque não são coisas que definem meu nível de intimidade com Jesus. Não são coisas que caracterizam até que ponto eu estou. Não, Deus é comigo, porque tudo que eu faço dá certo. Não necessariamente. Coisas definem o meu nível de comunhão com Deus. Você pode estar vivendo tudo pelo avesso e ainda assim ser chamado de amigo de Jesus. E agora nós estamos tendo que remover essas pedras, e ela é removida. Tiraram uma pedra, Jesus dá um grito dizendo: Lázaro, sai para fora. É como que ecoasse o meu nome, o seu nome, da eternidade, dizendo: saia. Pare de viver um cristianismo tão superficial e religioso. E nas letras da palavra da canção cantada agora: livra-me, resgata-me da minha religiosidade, atrai meu coração. O grito de Jesus é como dizendo: saia do raso, da superficialidade e vem para perto. E quando Lázaro sai, o versículo 44 precisa em dizer que ele saiu, mas saiu envolto em faixas, em ataduras. Porque essa era a maneira de sepultar as pessoas naquele dia, em
em cavidades numa rocha, as pessoas eram envolvidas em faixas e Lázaro está lá. E ele sai vivo, porém enfaixado. Ele sai vivo, porém enrolado num monte de coisas. E isso me fala de questões internas. Porque se nós temos obstáculos externos como desculpas, nós ainda temos que tratar com questões internas que nos impedem de ter uma relação com Jesus. Questões essas como medo, como mágoas, como frustrações. Talvez a sua mágoa com aquele líder que não foi presente o tanto que você queria que ele fosse. Talvez você tenha a mágoa daquela liderança que não reagiu o tanto que você queria que ele reagisse. Talvez você carregue coisas que estão enroladas no teu ser, na tua vida, decepções, frustrações e coisas e mais coisas, como diz a canção, dores e ilusões, estão atadas, presas em você, de modo que você pode até estar no lugar certo, buscando intimidade com Jesus, mas volta e meia você não consegue romper, porque faixas estão prendendo o teu ser. Então hoje, eu digo a você com muito respeito, está na hora de Lázaro reviver. Está na hora de sair de um cristianismo sem profundidade, porque Deus procura amigos. Eu gosto de João 15. E João 15, a narrativa, começa no capítulo 8, dizendo que nós éramos escravos. Depois ele nos chama de servos. E por último, ele nos chama de amigos. Essas três expressões são usadas no contexto judaico para mostrar um homem que vivia lá fora, escravo, trabalhando na lavoura, trabalhando nos afazeres do seu patrão. Ele não tinha confiança do patrão, estava lá como escravo, mas ele ganhou o coração do patrão. O patrão o tira de fora, traz para dentro de sua casa, ele agora cuida das coisas de casa, mudou suas vestes, mudou o seu lugar, ele agora deixa de ser escravo para ser servo. Mas quando o servo ganha o coração do seu patrão, ele olha para ele e diz: você é mais do que servo, você é meu amigo. E isso é o suficiente para dizer que eu e você lá fora éramos escravos do pecado, prisioneiros dessas coisas. Mas ele nos trouxe para dentro de casa e nos chamou de seus servos. E sabe o que ele espera? Que você cresça de nível, que você conquiste o coração dele, porque ele quer te chamar de meu amigo. Você é amigo de Jesus? Você conhece Jesus? Você tem intimidade com Jesus? Eu não estou perguntando se você é crente. Eu não estou perguntando se você lê a Bíblia. Eu não estou perguntando se você é dizimista. Eu estou perguntando se você conhece Jesus. Na cidade de Barroquinha, há uma senhora por nome Teresa Sotero. Ela aceitou a Cristo como Salvador no ano de 2003. Na verdade, a família dela foi a razão que nos levou àquela cidade. É ela, a mulher que me liga quando eu estou em Tutóia, e ela pede ajuda porque sua filha estava opressa e não havia ninguém na cidade que se dispusesse, e não porque não soubessem ou não pudessem orar, era porque o evangelho naqueles dias na cidade de Barroquinha tinha a percepção de que só ora por pessoas que são da igreja. E Terezinha me liga dizendo: me socorra, me ajude, minha filha está muito mal. Isso mexeu com o meu coração. Como possível ter uma cidade em que um pastor não se dispõe a ajudar pessoas? E agora, eu estou em Barroquinha, sua filha está sendo acompanhada, sua casa está sendo acompanhada, e Terezinha aceita Jesus como Salvador. Mas seu marido, conhecido como José Lau, não admite o fato de que ele, um homem tradicionalmente religioso, tem agora a sua esposa indo para a igreja. Por conta disso, ele começou a ser mais áspero, mais firme, dizendo que ela não podia ir para a igreja. Por vezes, eu vi Terezinha ir para o culto carregando a roupa dentro de uma sacola. Ela ia para a casa da irmã Maria Justino, trocava de roupa, ia para o culto e saía antes do culto acabar para não dar a perceber que aquele homem, que elas tinham ido à igreja. Até porque uma vez ele entrou dentro da igreja e tirou sua filha que estava cantando em cima do altar, porque para ele ninguém podia estar numa igreja evangélica. Por conta disso, Terezinha se afastou da fé. Terezinha abandonou a igreja. Por essa razão de uma vida um tanto difícil, ela se afastou dos caminhos do Senhor. Eu estou em casa, já se passaram alguns anos, quando à madrugada, por volta de 2 a 2:30 da manhã, eu escuto uma voz de um homem gritando. Eu morava num sobrado e ele estava em cima do seu carro, era uma D20, e ele gritava muito forte: pastor,
pastor, pastor. E aquela voz entrou dentro do quarto, e quando eu saio na varanda, é o seu Zé, em cima do seu carro, pedindo ajuda, pelo amor de Deus, porque sua esposa estava quase morrendo, ela estava entrando no estado de morte, mas antes de chegar ao hospital, ela disse: chame o pastor. E na hora da aflição, o seu Zé corre. Eu morava próximo ao hospital e dirigi-me para o hospital, na verdade, para a unidade básica de saúde. E quando eu chego lá, eu vejo Terezinha deitada na maca. Ela está fria, ela está pálida, seu pulso é bem fraquinho. E eu ali, junto com a irmã Maria, o seu Zé ali próximo, eu começo a orar pedindo a Deus que tenha misericórdia, que não deixasse ela morrer. E começo a ministrar sobre a vida dela, e de repente ela dá um suspiro bem forte, e apaga. E eu aqui comigo, matei a mulher, acabou de morrer. Seu Zé, amanhã de manhã venham ver como é que vocês estão. Fui para casa pensando, Terezinha morreu. De manhã cedo eu estou no hospital e eu pergunto por ela, e os enfermeiros dizem: não, ela saiu, ela recebeu alta, foi para Parnaíba fazer exames. Sim, ela foi fazer exames. Eu estou em casa às 5 horas da tarde, quando ela chega com um sorriso que não tem tamanho. E ela diz: pastor, eu estou chegando agora de Parnaíba. Eu fui ao cardiologista, porque eu estava entrando em parada cardíaca, e quando eu voltei, os médicos me mandaram para Parnaíba para fazer os exames necessários. E aqui estão os exames. E ela colocou na mesa e disse: pastor, o médico não soube explicar, mas ele estava olhando para mim e dizendo: impossível admitir que alguém tenha dado 3 paradas cardíacas numa noite e esteja aqui viva diante de mim. E ela contava para mim, mostrando os exames, dizendo: pastor, e sabe por que eu vim aqui na sua casa? Porque quando o senhor entrou no hospital, e o senhor pegou nas minhas mãos, e o senhor orou, eu ouvi a sua voz, muito distante, mas enquanto o senhor orava, eu falei com Deus, dizendo: Senhor, me dê outra chance, me dê outra chance, me dê outra chance. E eu estou aqui, pastor, porque Deus me deu outra chance. Eu quero voltar. Terezinha hoje é uma grande serva entre nós. Sua filha se tornou uma líder, dirige em nossa congregação em Camusim. E sabe por que eu estou te contando essa história? Porque Deus está te dando outra chance. Não é a primeira vez que Deus está falando com você. Não é a primeira vez que Deus está tratando sobre isso com você. Mas só que você sente, chora, lamenta, mas não toma nenhuma decisão. Você sabe qual é a minha preocupação? É que essa pode ser outra, mas essa pode ser a última chance. E se for a última chance? E se for a última chance? Ah, pastor, mas eu sirvo a Jesus. Quando eu convido alguém à minha casa, e esse alguém não não tem muita afinidade comigo, eu o levo à sala, a gente conversa na sala, a gente fica ali junto e conversamos por alguns momentos. Mas quando esse alguém é alguém tão íntimo de mim, ele não fica na sala. Nós andamos por toda a casa, nós entramos no quarto, nós ficamos na cozinha, nós temos intimidade, e por isso não há obstáculo entre mim e ele. Sabe, quando você não conhece Jesus como deveria conhecer, você está limitado a coisas da vida espiritual. Mas quando você tem intimidade com Jesus, Ele diz: preparei uma casa e voltarei para levar você para morar comigo. Visitas passam dia, amigos íntimos podem passar muitos dias, filhos moram para sempre. E sabe o que Deus está procurando dentro da igreja? Amigos. Amigos. Você é amigo de Jesus? Você é amigo de Jesus? Eu sou pastor há alguns anos e sempre me vi na situação de orar pela vida do meu filho, para que ele conhecesse o Deus que eu conheço. Ele nasceu num lar evangélico, ele é resposta de oração, fruto do carinho entre mim e sua mãe. Cainã foi criado dentro da igreja.
Aos 5 anos, o Kainan tomou a decisão de aceitar Jesus como Salvador. Era um culto na cidade de Camusim. Derivaldo estava pregando, quando eu estou, de repente, à frente eu olho e vejo o meu filho. E eu perguntei, você quer aceitar Jesus? Ele disse, sim, pai, eu quero aceitar Jesus. Oramos pelo Kainan, e o Kainan estava na igreja. O Kainan passou na salinha das crianças, o Kainan passou na salinha dos adolescentes. Mas o Kainan era aquele menino de igreja, mas não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus. Nas suas lutas de adolescente, nós vimos o quanto o mundo tentou seduzir o seu coração. Eu e sua mãe mais ainda, precisamos estar tanto atentos e orando por ele. Até que um dia ele pediu para ir para Parnaíba. E lá na cidade de Parnaíba, indo a trabalho e estudo, ele se viu sozinho. E na sua solidão, ele entrou no quarto e começou a buscar Deus. E na sua solidão, Deus se revelou ao Kainan. O Kainan começou a conhecer o Deus do pai dele, o Deus a quem ele agora chama de meu Deus. O Kainan agora começa a contar histórias que ele está tendo com Deus, de ler as Escrituras, de ouvir Deus falar com ele, de orar, de vivenciar tudo isso. E num dos finais de semana, ele está indo para casa, na cidade que a gente está morando. E 2 horas da manhã eu acordo com uma voz, eu imagino que ele deve estar nas redes sociais, fazendo alguma coisa, e quando eu me aproximo do quarto, qual é a minha surpresa? Kainan está em lágrimas, ele está orando, ele está falando com Deus. E eu não consigo ficar de pé, eu estou me abaixando e chorando do lado de cá do quarto, porque aquilo que eu mais queria aconteceu com meu filho. Meu filho conheceu Jesus. Ontem, 11h30 da noite, ele me liga dizendo, pai, eu fui batizado com o Espírito Santo essa noite. Escute-me, por favor. Se eu sou pai, queria isso para o meu filho, sabe o que Deus quer para você? Nada mais do que isso. A casa que você tem não é tudo que Deus queria para você. O emprego que você tem não é tudo que Deus planejou para você. A linda família que você construiu, o nome honrado que você tem, os diplomas estampados na parede, não é tudo. Sabe o que o seu pai quer? Que você conheça-o. Que você conheça-o. Então reaja, campeão. Saia da religiosidade e conheça Jesus.